Olá, meu povo, bom dia! Mais uma vez aqui no nosso... Café com Pai lá. Isso, Café com Pai lá. Com o Pai e aí a palavra de Deus Isso, junto. cafezinho aqui, o cafezinho de onde que é esse café, São João? Esse é o café, aquele cafezinho lá, né? Isso, aquele café, o café da terrinha. Café com o Pai, tá aqui do lado aqui, e a palavra de Deus, né? Graças a Deus, terminamos o estudo, o último estudo foi sobre Esther, né? Esther. E estamos aqui novamente nessa manhã. Eu quero já aproveitar e mandar um alô para Adriana. Adriana é minha dentista. Ah, que bom. Ela falou que o senhor virou realmente um apresentador, viu? Não, mandou um alô para ela. Adriana. Deus abençoe, viu, Adriana? Adriana é minha dentista. Cuida aí dos nossos dentes de vez em quando. De vez em quando a gente vai lá tomar umas broncas, né? Isso é bom. Faz parte, né? Ajuda a viver. Ajuda a viver. E aí, chegamos aqui pela manhã. E o seu João já tinha acordado, né, seu João? Acordou cedo hoje, né? Hoje cedo. Hoje cedo. Cedo, tranquilo. De vez em quando avança um pouquinho, né? Tem que ser, né? E dormir é um bom remédio também, viu, gente? É importante dormir. E hoje eu cheguei aqui... Dormir e tomar café, não esqueça. Dormir e tomar um café, se alimentar, isso é importante. E eu cheguei aqui nessa manhã, nós temos uma ideia de um estudo, e aí o seu João aqui me chamou para uma atenção de uma história muito importante da Bíblia, e nós vamos tirar muitas lições dela. Nós vamos falar de um homem... Importante, teve uma importância na história da Bíblia, né? Da Bíblia. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse homem, talvez você tenha ouvido também, mas nós vamos trazer aqui uma visão, nós vamos trazer aqui nós vamos fazer uma analogia a respeito desse homem, da história desse homem, de grande importância na Bíblia, e nós vamos contextualizar ela para os dias atuais e aprender. Porque tem gente que fala assim, ó, eu não sei ler a Bíblia. A Bíblia, ela é um livro que ele precisa ser lido de uma forma que você consiga trazer para você algumas lições, né, senhor? Com certeza. Porque ela é como se fosse uma bússola, né? Não, ela é uma bússola. Ela é uma bússola? E se você seguir essa bússola, você vai sair aonde? Vai até o céu. O final era o céu. O final era o céu, né? Então, se você seguir essa bússola, seguir a direção dela, você vai ao céu. Então, é importante você saber disso. E nós vamos falar, então, de quem, São João? De Naamã, né? Naamã. Nós vamos falar de Naamã, não é de Amã. Não. Engraçado que nós estávamos falando. Você pensou nisso? Nós falamos de Esther. Não, nós falamos de Amã. E agora Naamã. Isso, Naamã. Coincidência ou não? Coincidência. Nós terminamos o estudo falando da arrogância, do destino trágico de Amã. De Amã. Amã, lá no livro de Esther. E hoje nós vamos falar de um homem que não tem nada a ver no livro de Esther, está lá no livro dos reis, no tempo que o mundo era comandado pelos reis. Nós vamos falar de um cidadão chamado Naamã. Naamã. E Naamã, ele era o quê? Qual era a posição dele na sociedade? Ele era chefe do exército do rei, né? Ele era chefe do exército do rei da Síria. Do rei da Síria. Então ele é um homem importante. Importante. Então era um homem que provavelmente tinha muitas patentes, muitas estrelas. Tinha. Porque ele tinha o exército ao seu comando, não é isso, João? Isso, Então ele era um homem importante na sociedade. Na nossa linguagem de hoje, poderia ser um homem bem-sucedido, um homem com dinheiro, né? Isso. Com muitas, talvez, propriedades. Era um homem que tinha um exército ao seu comando. Isso, e né? ele era o exército do rei. Ele era chefe do exército do rei da Síria. Porém, ele tinha um problema, né? Mas todos nós temos um problema, né, São João? Ele tinha um probleminha. Era um problemão, né? Era um problemão? Problemão. Ele tinha um problema na sua saúde. Ele era um homem que tinha uma doença, inclusive, que já foi erradicada no Brasil. Acho que no mundo já foi erradicada. Mas naquele tempo era uma doença muito grave e contagiosa. Né? Muito contagiosa. Portanto, não podia ficar no meio da sociedade. Né? Naquele caso específico... Ele ficava. Não, ele ficava, eu vou explicar para o senhor por que ele ficava. Qual era o nome da doença dele? Leproso, né? Ele era lepra. Era lepra.
Eu vou explicar para o senhor agora. Você vê, aí eu vou ensinar aqui a enciclopédia. Eu acho que é assim, né? Não, mas isso mesmo. A vida de aprendizados, né? É, Ele era chefe do exército da Síria. certo. Na Síria não prevalecia essa lei de que quem era leproso deveria ficar de fora. Ah, Essa lei estava lá em Israel. quer dizer que lá não Não, tem lá, problema. Desse aí eu não sabia. Lá em Israel, todo leproso tinha que ficar por fora, para fora do muro. E quando chegasse alguém, tinha que dizer, eu sou leproso, sou leproso. Por isso que Jesus entrou e curou, né? Certo. Então, Naamã, ele era chefe do exército e ele tinha um problema sério, que ele tinha uma lepra na sua mão. Isso. A lepra, hoje, na linguagem de hoje, é chamada Hanseníase, é uma doença contagiosa, que era uma lepra, né? Então, ele, com esse problema de saúde, ele, embora ele ser o chefe do exército, ele tinha essa doença, e essa doença incomodava ele muito. Agora, ele era um homem de muita importância na sociedade. Era. Aí, eu quero tirar para vocês aqui algumas lições. Nós vamos falar de 7 lições que nós vamos falar desse homem, né? Mas eu preciso primeiro contar para você quem era ele, para eu entrar na história. Então, Naamã, preste bem atenção, ele era um homem, chefe do exército da Síria, um homem com muito poder, um homem que tinha várias pessoas ao seu comando, porém ele tinha uma doença que o incomodava. E a Bíblia conta que foi trazido uma menina que morava na casa dele, era uma escrava. Essa menina também tem uma história muito maravilhosa. Muito importante. Importante. Eu falaria aqui 1 hora, 2 horas falando dessa menina, do comportamento dessa menina, que ela veio como... Ela foi trazida cativo de Israel, né? Ela foi trazida como se fosse, na linguagem de hoje, talvez sequestrada de um país para outro. Mais ou menos assim. Uma guerra que teve e essa menina veio cativa. E como talvez ela deveria ser uma pessoa muito bem posicionada, uma pessoa obediente, crente, né, que o seu João diz, né? Ela passou-se a fazer parte de ser empregada dentro da casa de Naamã, né? Ela era empregada. Então tinha uma menina que era empregada. Veja bem, ela era cativa. Vou só falar algumas coisas importantes dessa menina. Ela estava numa posição de empregada dentro da casa de Naamã. Ela estava numa posição de sequestrada do seu país. Ela estava num país que não era dela. Ela estava numa terra estranha, vivendo talvez até como se fosse uma escrava. Mas mesmo assim, ela estando nessa situação, ela procurou fazer o bem, né? Sabe como é que eu considero isso aqui, Joãozinho? Além dela ser tudo isso, para Deus ela foi uma missionária. Para Deus ela foi uma missionária, tá vendo? Ela estava numa situação, talvez todas desfavorável. E ela foi uma missionária, segundo o Jorge. Ela foi uma missionária, sabe por quê? Ela estava dentro da casa de Naamã, vendo aquele problema da família. Então, o que ela falou? Qual foi a ideia dela, Sr. Quando ela foi missionária, por quê? Ela falou o quê? Porque ela falou para a patroa dela, se a Naamã estivesse lá em Israel, ele seria curado. Olha aí, tá vendo? Se ele estivesse lá, ele seria curado. Ela chegou para a patroa dela, que era a mulher de Naamã, falou assim, olha, se o meu senhor, era tratado assim, né? Se o meu senhor, se o meu patrão, vou falar a nossa linguagem para você entender hoje. Se o meu patrão pudesse ir em Israel, ele poderia ser curado. Curado dessa lepra. Porque lá tem profeta, lá tem homem de Deus que pode orar. É como se você tivesse a sua empregada na sua casa e ela dissesse assim, olha, às vezes você está passando por uma dificuldade e a sua empregada fala assim, olha, se você pudesse ir lá na minha igreja, né? E quem sabe você vai lá e o pastor ora, ou a pessoa ora lá e faz uma oração e você seja curado, né? É mais ou menos nessa... É mais ou menos aí. Mas acontece que o Naamã estava numa posição alta. Então, como é que ele iria agora ouvir o conselho de uma menina? De uma menina que nem falava a língua deles. Realmente. Nem falava a língua dele. Então a menina falou para a patroa. Aí agora eu fiquei imaginando... E a patroa levou a palavra para E a patroa levou a palavra para o seu senhor. Eu fico imaginando assim, Sr. João.
Eu, assim, olhando rápido na Bíblia, eu não consigo imaginar que foi assim, bate e pronto, falou e já aconteceu. Não. Eu, na minha opinião, tá? Aqui a Bíblia não é clara, assim, mas eu posso fazer aqui vou contextualizar. Uma analogia, fazer uma contextualização assim. Talvez, quando a menina falou pra patroa, ó, patroa, se o meu patrão for lá em Israel, ele pode ser curado dessa lepra. Talvez, a primeira vez que o Anamã deve ter recebido isso, ele deve ter falado assim, conversa fiada. Quem sabe, né? Né? Talvez, não ligação pra essa menina, não. Menino sabe nada? Não, essa menina não sabe de nada. Às vezes é assim, sabe o que é? Talvez, né? Porque talvez. Às vezes as pessoas agem com desdenha. É. Orgulhoso, né, seu João? É isso aí. Orgulhoso, para um pouquinho, né? É orgulhoso. As pessoas agem com orgulho. Não, essa menina não. Aí no dia seguinte, a mãe, a patroa foi deitar de novo lá com. Bem, a menina falou isso e tal. Aí ele deve ter falado, essa menina tá com conversa fiada. Então, mas imagina, mas acontece que o homem não aguenta moído de mulher. Não aguenta não. O homem não insiste, pronto. A mulher insiste, porque o homem não aguenta moído de mulher, porque a mulher fica todo dia batendo naquela tecla, até convencer, porque a menina, só falou que ela é missionária, né? Missionária. A menina de bate e pronto, ela já convenceu a patroa na hora. de que Deus era Deus e que poderia curar. Né? Verdade. A mulher tem uma facilidade de acreditar que é incrível. Talvez se a menina fosse direto no patrão, ele não acreditava. Ele não acreditava, mas ele foi direto, ele foi na mãe. É que Deus sabe fazer as coisas. Deus sabe fazer as coisas, foi na mulher. Falou assim, patroa, se o patrão for lá, em Israel, ele pode ser curado. Né? Então, a menina ficou ali insistindo, a mãe, né? A mulher, né? Ficou insistindo bem, vai lá, não tá perdendo nada. Veja bem, às vezes alguém tá te falando alguma coisa e você fica com esse orgulho besta aí, de, não, isso aí não sabe de nada, essa pessoa não sabe de nada. Não, olha, às vezes é de onde você menos imagina é que vem uma bênção, né? Alguém tá te orientando, alguém tá te dizendo e você fica aí achando que você é o bambambam. Muitas vezes é importante a gente dar ouvido àquelas pessoas que a gente menos imagina que poderia nos ensinar as grandes lições da vida. Né, então ela ficou ali insistindo, falando, até que Naamã resolveu, então agora, falou assim, tu quer saber, perdido por perdido é truco, né? Perdido por perdido, truco. Né? Deixa eu, então, pelo menos tentar. Porque o não, ele já tinha. A doença já estava presente. Ele já tinha, com certeza, procurado outros recursos. Aliás, não tinha cura. Não tinha, né? Não havia cura. Naquela época, não havia cura para essa doença, né? Então, agora, ele resolve fazer o seguinte. O que ele fez? Ele fez uma carta, né? Foi ao rei, o rei pediu uma carta. Ele fez uma carta, né? Fez uma carta para o rei. Agora ele foi pela formalidade. Olha que inocência dele. A menina falou, se o meu patrão fosse lá em Israel, lá tem um profeta que pode orar por ele pode ser curado. Mas ele foi pela parte da formalidade, porque ele era chefe do exército. Quem fez a carta foi o rei. Ele pediu uma carta para o rei, né? Para o rei fazer a carta para ele. O rei fez uma carta dizendo assim, ó, vai chegar aí um homem por nome de Naamã, e você recebe esse homem aí, e ele tá indo buscar a cura da sua lepra. A sua lepra, né? Aí a Bíblia fala que quando o rei de Israel recebeu essa carta, dizendo que ele ia chegar lá um Naamã e tal, que tava leproso e que ele poderia ser curado, acho que ele nem comentou que uma menina falou isso, né? Não. O rei leu aquela carta e ficou indignado. Né? Ficou indignado e falou assim, pô, agora eu sou obrigado a cuidar de tudo agora, não é possível. Sou eu Deus para curar, né? Aí ele falou isso? Falou, sou eu agora algum Deus para curar esse homem dessa lepra? O que eu tenho a ver com essa doença? Nem médico eu sou. Não tô entendendo. Na verdade, eu tô achando que ele tá mandando essa carta aqui, porque se eu não resolver esse problema, ele vai vir e vai guerrear contra mim, porque ele era chefe, ele era chefe do exército, né? Ele vai vir aqui e ele vai lutar contra a gente, é isso que ele tá querendo. E o rei ficou nervoso com isso. Aí a Bíblia diz que ele rasgou as vestes, foi? Rasgou as vestes, ficou nervoso com aquela situação. Falou, sou eu agora algum Deus para curar lepra agora? E Eliseu tava vendo, né? Eliseu estava ali do lado. Tinha um profeta chamado Eliseu. Presta atenção. Nós não mencionamos o nome dele ainda.
Tinha um profeta de Deus do lado chamado Eliseu. Veja bem, sempre é importante você que exerce uma função, você que tem uma posição, a gente precisa ter um conselheiro espiritual. Conselheiro. Né, Sr. João? Às vezes as pessoas, de novo, né, volta aqui pro orgulho de novo, vamos falar sobre orgulho. Ele acha que não devo satisfação nenhuma pro pastor, não devo satisfação nenhuma pro padre, eu não devo satisfação nenhuma para o meu mentor espiritual, eu faço da minha vida o que eu quero. Bom, você pode fazer, mas é importante você ter um conselho. Com certeza. Nos Estados Unidos, por todo o tempo, por muitos anos e muitos anos, os presidentes tinham um conselheiro chamado Billy Graham, você sabia? O Billy Graham. Todo presidente dos Estados Unidos, quando assumia a presidência, ia lá pegar alguns conselhos com Billy Graham. Billy Graham. Billy Graham foi um dos maiores pregadores da história do mundo, os pregadores evangélicos. Ele pregou, parece, para 198 países. O mundo tem 200 e poucos países. Ele pregou para 198 países. O pastor Billy Graham morreu com 90 e poucos anos, né? Você sabe, aproveitando esse ganchinho aqui do Billy Graham, você sabe que ele uma vez foi convidado para ser presidente dos Estados Unidos e ele não quis. E ele não quis, né? Eu não sabia disso, não. Ele foi convidado e não quis. Sabe por que ele não quis? Porque ele sabia qual era a sua posição. Ele sabia. Ele sabia qual que era o seu papel. Porque muitas vezes o político, ele não sabe entender qual que é a posição dele. Então, se você foi levantado para governar, você governe. Se você foi levantado para ser um defensor da parte de vereador, fique como vereador. Tudo bem, você pode galgar outros cargos. Mas aquilo que você se propôs a fazer, faça e vai até o fim. Faça até o fim. A São João falando aqui, ó, que o Billy Graham foi convidado para ser presidente dos Estados Unidos, mas ele não era o presidente dos Estados Unidos. A função dele não é aquela. Eu já ouvi falar também que o próprio Silvio Santos, uma vez, ele foi convidado, acho que ele até chegou a entrar para ser presidente, mas ele não é o papel dele. Não é o papel. Não é o papel. As pessoas ia às matar vezes... o homem. Ia matar. Ia matar. Porque às vezes você pode jogar sua carreira no mato, porque você, você vai muito bem numa coisa e alguém te chama para outra coisa, você quer achar que, entendeu? Então, é importante você que tem uma posição social que você tenha um líder, você tenha alguém para você falar, para você se esboçar. Enfim, bom, o tempo já foi, João. Mas aí é o seguinte, aquilo que Paulo diz assim, ficai na vocação que fosse chamado. Né? Paulo que falou isso? Aí, ó, ficai na vocação que você foi chamado. Então agora, Naamã resolve mandar uma carta, manda a carta para o rei fica nervoso, rasga as vestes, só que Eliseu estava ouvindo. Isso. Então Eliseu disse assim, meu rei, por que você está assim, que você está nervoso, o que está acontecendo? Não, porque eu recebi uma carta aqui, ó, uma carta dizendo aqui para eu receber um tal de Naamã aqui, que está com a lepra, dizendo que era para vir aqui em Israel e eu curar ele. Eu nem médico sou, ele está tentando lutar contra mim, está tentando achar um motivo para vir guerrear contra o nosso povo. Esse é o que ele pensou, com certeza. É o que ele pensou, né? Com certeza, foi isso. O Naamã falou assim, olha, o Naamã não, o Eliseu, né? O Eliseu, chefe, manda ele vir falar comigo. Manda ele vir conversar comigo, eu vou mostrar para ele que há Deus em Israel. Eita glória. Não foi, João? Eu vou mostrar para ele que há Deus em Israel, que existe Deus em Israel. Então agora ele vem e se apresenta para Eliseu. Mas não vai dar tempo. Não dá tempo. Então aqui, ó, a partir de segunda-feira, hoje foi só um preâmbulo. Nós vamos entrar aqui em 7 lições importantes. E você não pode perder os próximos vídeos. Eu vou trazer aqui 7 lições importantíssimas que nós tiramos dessa história, né, Sr. João? Com certeza. Hoje nós recebemos uma inspiração aqui pelo Sr. João, dos 7 mergulhos, porque você vai ver que na história ele se encontra com o profeta e o profeta manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E a importância de cada mergulho. Cada mergulho desse, dentro da nossa linha de raciocínio, ele tem uma importância. Por que ele precisou mergulhar 7 vezes? E o Sr. João aqui, um estudo profundo, falou sobre o motivo, né? Deu aqui o título para cada mergulho desse que ele deu. Então você não pode perder. A partir de segunda-feira nós vamos falar os 7 mergulhos de Naamã. E o que representa na vida, que representou na vida de Naamã e também vai servir para nós cada mergulho que ele deu. Nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje. Você não pode perder
Então, os próximos capítulos, os 7 mergulhos de Naamã. O que representa os 7 mergulhos de Naamã? Muita coisa. Né? Tá aqui, ó. É o mergulho da... É o mergulho da... É o mergulho... É o mergulho da... Deixa eu ver o outro aqui. O mergulho da... Depois, o 6º. O mergulho da... Então... Então você não pode perder. Eu vou falar um por um e você vai dizer assim, esse foi pra mim. O outro vai dizer, esse foi pro meu patrão. Esse foi pro fulano de tal. Esse aqui é meu. Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso, João. Olha, tá sensacional. Você não pode ficar de fora. Eu só não vou continuar, porque a hora não vai permitir. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Então, ó, próximos capítulos nós vamos falar sobre o significado dos 7 mergulhos de Naamã. Um grande abraço e dá o seu joinha, compartilhe, avisa todo mundo para assistir os nossos próximos vídeos. Quem mais pessoas que estão assistindo nós já? Rapaz, tanta gente, tem o Danilo, tem o Edson, tem a Daniela que eu falei, tem a Elaine, minha amiga, olha, tem o Roberto Reis, que é amigo do senhor lá da nossa igreja, tá sempre compartilhando. E a dentista lá? Lá tem a dentista Adriana, tá todo mundo aí. Deus abençoe você. Deus abençoe vocês. Não é isso, Se eu João? pudesse, ia lá, mas eu não tenho mais dente. Ó, meu pai não pode ir aí levar para tratar o dente, Adriana, mas ele vai fazer o seguinte, ele vai colocar no copinho e eu levo, aí você trata, aí depois a gente volta com ele. Deus abençoe. Tá bom? Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.